Olá, nesse vídeo eu vou falar acerca das considerações finais, que é mais uma das sessões que devem conter lá no seu trabalho de conclusão de curso do seu TCC, né? A gente vem fazendo aqui uma série de vídeos para cada uma das sessões e nessa daqui nós vamos falar mais detidamente acerca da sessão, né, considerações finais. Eu dividi aqui o nosso vídeo, né, em três momentos, a nossa conversa aqui em três momentos. No primeiro, eu vou trazer e mostrar aqui alguns livros de metodologia e o que esses livros falam acerca das considerações finais, tá? Ou seja, o que é, para que serve, o que deve conter, ok? Na sequência, eu vou demonstrar aqui uma estrutura que eu sugiro para vocês, para os meus orientandos, né, para os alunos de maneira geral, uma estrutura que pode ser utilizada e seguida, tá, para construir uma boa sessão ou uma sessão completa, tá? Na sequência, eu vou apresentar aqui vou abrir aqui um material, né, que vai servir de exemplo, tá? Vamos fazer a leitura de um exemplo de uma sessão de considerações finais e aí a gente vai, conforme fazendo a leitura, mostrando ou ressaltando os pontos principais, tá? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo, ok? Falar sobre as considerações finais e o vídeo está dividido nesses três momentos. Então, inicialmente, nós vamos abrir aqui alguns livros, tá? Aqui eu estou no Mendeley. Eu tenho aqui alguns livros que eu destaquei, tá? Aqui no canto superior direito tem o nome do livro e o nome dos autores e o ano da obra, ou seja, para fazer a referência, para vocês saberem de onde que eu estou tirando, né, o que eu vou expor aqui. Ok? Então vamos fazer uma leitura bem rápida de alguns livros aqui. Então, o que vem a ser as considerações finais? Então, nesse momento, o pesquisador expõe seus principais resultados e, novamente, reforça se estes atingiram os objetivos propostos ou se comprovaram as hipóteses levantadas. Pode também propor sugestões ou soluções e aplicações práticas. Deve afirmar de maneira sintética a ideia principal e os pormenores importantes do estudo ou pesquisa, respondendo ao problema inicial. Mais um trabalho, né, referenciado aqui no canto. Esse é o momento em que temos condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Na conclusão, tá? Conclusão ou considerações finais, retomamos o problema inicial lançado na introdução, revendo as principais contribuições que ele trouxe à pesquisa. Essa seção deve responder aos questionamentos que balizaram o estudo. Deverá explicar se os objetivos foram atingidos, se as hipóteses ou os pressupostos de pesquisa foram ou não confirmados, esclarecendo as razões desse resultado. Tá? Então, vocês observam aqui que, de certo modo, a gente tem que voltar lá na introdução para rever lá as nossas hipóteses, qual era a pergunta de pesquisa, quais eram os nossos objetivos, e lá no final, uma das funções das considerações finais é isso, a gente debater e dizer se a gente conseguiu ou não atingir, né, e de que forma conseguimos ou não atingir esses objetivos. Tá? E, continuando a leitura aqui, né, e principalmente deverá ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, profissional ou para o desenvolvimento da ciência, ou ainda da área a que se refere o estudo. Seguindo aqui, no outro trabalho, tá? Noutra referência, temos aqui que o autor coloca que nessa etapa o pesquisador deve expor objetivamente os resultados obtidos com a pesquisa. Trata-se da recapitulação sintética dos resultados da pesquisa, ressaltando o alcance e as consequências de suas atribuições. A conclusão deve estar apoiada em dados comprovados. Ele sugere, né, procure explicar de forma clara se os objetivos foram atingidos, se as hipóteses e os pressupostos foram confirmados ou rejeitados. Lembre-se de destacar na conclusão a contribuição da sua pesquisa. No outro trabalho, né, seguindo aqui nossa exposição, é nessa etapa, né, etapa onde o problema de pesquisa é retomado. Destaco ainda que não é momento de trazer nenhum dado ou elemento novo, tá? Então tudo que você vai falar ali já foi falado ao longo do trabalho, né? Claro que vai ter uma forma que você vai escrever ali,
digamos assim, de forma inédita, não é simplesmente copiar e colar o que estava na introdução, copiar e colar os resultados. Não, é um texto que vai ter, mas os argumentos utilizados para a construção desse texto não vai ter nenhuma novidade ali, tudo já foi exposto ao longo do trabalho, né? Seguindo aqui, assim como na introdução, a conclusão deve trazer uma síntese do trabalho. Porém, o foco, nesse momento, não é apresentar a pesquisa, mas sim os resultados dela decorrentes, especialmente as limitações, contribuições, indicações para futuras pesquisas. E, por fim, eu destaco aqui no último trabalho, apresentar o resultado final, global da investigação, avaliando seus pontos fracos e positivos, através da reunião sintética das principais ideias desenvolvidas ou conclusões parciais obtidas. Ok? Destaco mais uma vez, o autor aqui destaca mais uma vez, que não é um resumo do trabalho, tá? Não é simplesmente copiar e colar outras partes que tinham, né, anteriormente do trabalho, de modo a resumir. A gente vai ver que a ideia não é essa, tá? Então, nesse momento inicial, eu queria trazer só esses conceitos, né? Se você quiser olhar mais detidamente, você pode pausar o vídeo, né, ler e reler esses conceitos aí. Tá? Então, a ideia inicial era essa e agora a gente dá seguimento para a segunda parte, que é a estrutura, né, que eu trago como sugestão. Então, aqui a estrutura que eu sugiro, após fazer a leitura, né, desses livros, bem como a leitura de outros trabalhos e da experiência, né, que a gente vai acumulando ao longo do tempo, eu oriento e sugiro aos meus alunos que eles sigam essa estrutura que eu vou mostrar agora. Aqui estamos, tá? Estrutura sugerida. Eu sugiro que você, quando for escrever as suas considerações finais, você fale, né, ou traga esses 5 pontos aqui, tá? Observe o seguinte, que essa sessão, ou nessa sessão, você deve escrever o texto de maneira corrida, no sentido de que não há subseções. Então, por exemplo, lá no referencial teórico, a gente tem lá referencial teórico e você vai abrindo outras sessões, né, conforme seja necessário. Aqui das considerações finais, não, tá? Simplesmente coloca lá no título considerações finais e tem um conteúdo único, sem nenhuma quebra de seção, nenhuma subseção, tá? Mas, quando eu trago aqui que essa é a estrutura sugerida em 5 partes, é que você, ao longo desse texto corrido, venha mencionar e citar e escrever e, digamos assim, construir as suas considerações finais considerando esses 5 itens aqui, tá? Então, no primeiro, o resgate da motivação e do objetivo do trabalho, tá? E aí aqui tem alguns comentários que eu destaco aqui, deixa eu só, pronto. Então, número 1, resgate da motivação e do objetivo do trabalho. Então, as considerações finais devem ser iniciadas com o resgate da motivação e objetivo do trabalho. Eu digo, formule um parágrafo relembrando o que motivou a pesquisa e o seu objetivo. E eu destaco ainda que o objetivo deve ser idêntico ao mencionado na introdução. Então, você vai começar a sua sessão, você vai relembrar ali do que você está falando, é interessante você colocar as lacunas de uma maneira bem resumida, lembrando que o que motivou esse trabalho foi isso, certo? Então, você resgatou o porquê que você está fazendo esse trabalho, as lacunas, né, que motivaram a execução desse trabalho, e na sequência você relembra lá o objetivo, né? Nesse sentido, o objetivo da presente pesquisa foi esse daqui, certo? De novo, lembrando que lá na introdução vai ter um objetivo e aqui você deve colocar o mesmo objetivo com as mesmas palavras, tá? Igual, não mude nenhuma palavra, ok? Na sequência, eu sugiro aqui que você faça uma menção aos principais resultados obtidos, ok? Naturalmente, ao falar fazer a menção a esses principais resultados, você também vai ser necessário que você relembre o que você fez para chegar ali, né? Então, qual técnica utilizou, se você entrevistou pessoas, se você aplicou questionários, você vai ter que relembrar, né? Então, entre o objetivo e a menção dos principais resultados, vai ter que ter ali uma construção, né, lógica, né, relembrando o que você fez para atingir esses resultados. Então, mediante os questionários, mediante entrevistas, aplicou-se tais técnicas e na sequência menciona esses principais resultados. Então, vamos ver aqui os comentários que eu coloquei. Os resultados obtidos
tem que ser embasados nos achados do estudo, ok? Então, de novo, nada de os resultados de alguma coisa foram numa direção e ali, nas considerações finais, você surpreende, tá, o seu leitor colocando um novo, digamos assim, um novo resultado, uma nova análise. Não, tá? Todos os resultados, todas as análises vão estar na sessão anterior e aqui é mencionar esses principais resultados, os principais achados, nada de colocar algo novo, tá? Não há necessidade de usar referências nas considerações finais. E aí eu coloco aqui um asterisco, lembrando que a construção do nosso trabalho ele é muito embasado o tempo todo, tá? Na construção, né, do texto científico. Ou seja, você tem que o tempo todo ficar fazendo referências, o tempo todo ficar mencionando de onde você trouxe aquela informação. Mas aqui nas considerações finais não é necessário esse texto ter o tempo todo, estar o tempo todo baseado ou embasado em referências. Tá? Não é necessário. Você pode utilizar, mas não é necessário. Ok? Você pode utilizar. As referências e a análise com os resultados devem ser feitas na sessão anterior, ok? Já falamos. Deve-se ainda apontar se as hipóteses apresentadas foram aceitas ou rejeitadas, ok? Então, lá na introdução você apresentou algumas hipóteses ou proposições, ok? Você pode utilizar esses termos. E aqui você vai dizer se essas proposições foram aceitas ou rejeitadas. Okay? Existem outros termos, como se elas são verdadeiras ou falsas, ou se elas foram confirmadas ou não confirmadas. Tá? Tem um ponto importante, que você precisa entender a diferença entre proposição e hipótese de pesquisa e os testes de hipótese. Se você pega um livro de estatística, você vai ver lá que todo livro de estatística, praticamente, tem lá os chamados testes de hipóteses. Ok? Onde você vai... geralmente você tem uma afirmação, geralmente positiva, tá? E você vai pegar uma amostra de uma população e você vai fazer esse teste, tá? Para ver se aquela hipótese que você teve, ela se confirma ou não. Então, isso é o teste de hipótese. Né? Então, eu tenho uma proposição, por exemplo, de que a média do brasileiro é 1,70 m. Essa é a minha hipótese. Ok. Então, eu vou na minha população, não tem como eu olhar os 200 e tantos milhões de brasileiros que existem, então eu pego uma amostra, faço o teste e eu vejo se aquela minha afirmação ela é confirmada ou não. Então, isso é outra coisa. Então, teste de hipótese é uma coisa. Eu estou falando isso porque às vezes surge essa dúvida, tá? Alguns alunos me fazem essa pergunta, tá? Então, quando a gente está falando aqui das nossas proposições, das nossas hipóteses, do nosso trabalho, a gente está falando lá daquela proposição ou hipótese que você colocou lá na introdução, tá? Que podem ou não ser analisados por testes de hipóteses, mas é somente uma das formas que ajuda, tá, a você testar essa hipótese. Mas a gente precisa saber a diferença entre isso. Inclusive, eu trouxe até aqui uma outra... Eu trouxe aqui um outro livro, só para a gente deixar isso claro. Então, vamos lá. É fundamental salientar, tá? Esse aqui é o livro do Martins e Teófilo, de 2016. É fundamental salientar que a aceitação ou rejeição de uma hipótese de pesquisa não se dá necessariamente em função de um teste de hipótese estatístico, tá? Foi o que eu falei. Então, geralmente, a decisão de aceitar-se ou rejeitar-se uma hipótese de pesquisa é tomada a partir de um conjunto de resultados, a partir de informações, dados, evidências, como, por exemplo, medidas estatísticas descritivas, ok? Então, inferências e induções, associações entre variáveis, identificação de tendências e outros movimentos característicos, deduções, relações entre eventos, variáveis, fenômenos, interpretações, etc. Então, quando a gente fala que a gente vai, no final de tudo, se essa nossa hipótese a gente aceita ou rejeita, ela pode, significa que a gente tem uma argumentação, a gente fez um trabalho que permite analisar, né, aquela proposição que a gente faz lá na introdução, se ela se confirmou ou não. Então, essa é a ideia. Então, uma hipótese de pesquisa, uma proposição de pesquisa pode ser validada ou não, mesmo você utilizando métodos qualitativos, por exemplo. Tá? Então, só para deixar claro. Seguindo, você também, lá em terceiro lugar, você vai destacar as contribuições teóricas.
tá? Aqui merece um asterisco também. Um trabalho científico, ele pode ter, né, contribuições teóricas, empíricas, de gestão, para o ensino, contribuições metodológicas, certo? Ou então seria mais ou menos o seguinte: contribuições teóricas e contribuições práticas. O seu trabalho, ele pode ter contribuições teóricas e contribuições práticas, né? No outro vídeo eu já falei sobre isso, que todos os trabalhos científicos, todos os trabalhos, eles devem ter, ou eles devem pelo menos, né, buscar uma contribuição teórica, certo? Consequentemente, ele também pode ter contribuições práticas. Então, você fez um trabalho teórico e acabou, ao mesmo tempo, conseguindo algumas contribuições teóricas, ou melhor, práticas, algumas contribuições práticas. Ok, não tem problema nenhum. Você ressalta lá nas suas considerações finais as contribuições teóricas e as contribuições práticas, tá? Mas um trabalho, um trabalho científico, né? Ele nunca pode ser movido única e exclusivamente com intenções práticas, ou com intenções de resolver um problema, ou questões de ideologia, ou questões ideológicas, etc, etc. Então, a gente começou o nosso trabalho, lá na introdução, a gente desenvolveu o nosso projeto como um todo, e a gente busca, como cientistas, né, a gente busca contribuições teóricas. Contribuições teóricas. Contudo, né, entretanto, todavia, após conduzir todo o seu trabalho, você também pode ter contribuições práticas, ou seja, empíricas, de gestão, para o ensino, metodológicas. Você pode destacar nas considerações finais? Você pode destacar nas suas considerações finais, sim, não tem problema. Tá? Então, eu coloco aqui como número 3, destacar as contribuições teóricas, tá? E se existirem outras empíricas de gestão, ensino, metodológico, você também pode colocar. Tá? Então, para finalizar aqui esse número 3, é preciso entender o seu estudo e como ele contribui para o tema. Então, você vai destacar nas suas considerações finais, lá em terceiro lugar. Você vai fazer isso. Já na reta final aqui das suas considerações finais, você tem que destacar as limitações da pesquisa. Ok? Destaco. Todos os trabalhos acadêmicos apresentam limitações. Todos. Ok? Apontar as limitações do trabalho demonstra, acima de tudo, maturidade dos pesquisadores. É interessante utilizar as limitações como gancho para a sugestão de pesquisas futuras. Então, você vai dizer as limitações do seu trabalho. Tá? Então, você vai fazer uma pesquisa e você querer levantar alguns dados e você se depara que esses dados não estão disponíveis. Então, um órgão público deveria disponibilizá-los, né, os dados, mas não faz isso. Então, você coloca como limitação, não tivemos acesso a esses dados que seriam importantes. Tá? Outro exemplo. Você foi em algumas organizações, algumas instituições fazer entrevistas. O ideal seria que você tivesse feito entrevistas com os presidentes das empresas, por exemplo. Contudo, você não conseguiu falar com os presidentes, conseguiu falar com os diretores. Ok. Então, qual seria o ideal? Falar com os presidentes, mas você consegue falar com os diretores ou com os gerentes. Então, você coloca, olha, como limitação da minha pesquisa, o meu público-alvo ideal seria esse, contudo, eu consegui falar com estes. Ok? Então, de novo, limitações ou fragilidades ou dificuldades que apareceram ali no seu caminho e você entende e tem a maturidade de dizer que esses itens são limitações do seu trabalho. Isso você tem que fazer. Tá? E, por fim, sugestões ou sugestão, né? Pode ser sugestão ou sugestões para trabalhos futuros. Utilizar as contribuições e limitações do seu estudo para sugerir mais trabalhos. Tá? Então, é isso que eu digo. Por exemplo, você destacou uma contribuição teórica ou empírica do seu estudo, você colocou mais um tijolinho nessa área de pesquisa. Então, você fez uma contribuição, você achou e você colocou, entre aspas, né, um tijolinho ali no muro do conhecimento. Então, essa é a sua contribuição. Tá? Agora, né, depois que você fez essa sua contribuição, você pode vislumbrar o próximo passo e sugerir alguma oportunidade de pesquisa. Tá? E isso também serve para as limitações do estudo. Então, professor, de onde é que eu vou ter, digamos assim, ideias ou insights de sugestões, tá, para trabalhos futuros? Você pode utilizar esses dois caminhos. Tá? Você
já contribuiu com algo, então você caminhou um pouco mais, e após fazer isso, após dar esse passo, né, e concluir o seu trabalho, você identifica o seguinte: olha, eu vim até aqui, tá? Até um passo à frente. Agora que eu dei esse passo à frente, eu consigo ver outras direções, outros caminhos que outros pesquisadores podem fazer. Tá? Então, eu fiz um trabalho, utilizei uma teoria, vi que essa teoria funciona e eu resolvi um problema. E quando eu resolver esse problema, eu vejo outros problemas ou outras lacunas. Então, você utiliza essas suas contribuições como um gancho para sugestões de trabalhos futuros. E o mesmo serve para as limitações. Você não conseguiu fazer algo ou você teve algumas limitações, né? A gente sabe que a gente tem limitação até mesmo de tempo, até mesmo de recursos, são limitações que não permitem ir onde a gente gostaria de ir. Então você coloca, olha, eu consegui vir até aqui, eu tenho essas limitações, meu trabalho apresentou, e aí eu digo para os que vêm depois, para os próximos pesquisadores, vocês podem seguir esses caminhos aqui, que vocês também vão conseguir contribuir com a nossa área do conhecimento, tá? Então, basicamente, já concluindo aqui a segunda parte do nosso vídeo, essa é a estrutura que eu sugiro que vocês sigam, tá? Esses 5 itens aqui, de novo, de maneira corrida, sem subtópicos, sem subseções. Então, você resgata a motivação do seu trabalho, as lacunas, e apresenta o objetivo. Depois você menciona os principais resultados. E entre aqui essa seção 1 e 2, você vai ter ali, de uma forma ou de outra, que citar e mencionar, melhor dizendo, como você conseguiu esses resultados. Tá? Na sequência, você destaca as contribuições teóricas, e aqui tem um asterisco, né, porque pode ter outras contribuições práticas de ensino, gerenciais, etc. Você cita se tiver, você menciona, você coloca se tiver, se não, você não coloca. E na sequência, limitações da pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. Então, isso daqui contempla, no meu modo de ver, o que deve ter nas suas considerações finais. Tá? Nessa sequência também, tá? Faz sentido colocar nessa sequência, não reordenar esses 5 itens, nessa sequência que apresentei aí, ok? Nesse sentido, a gente conclui aqui a segunda parte do nosso vídeo, e na terceira e última parte do vídeo eu vou apresentar um exemplo, né, para vocês, vou ler aqui um exemplo de considerações finais. Então, vamos seguindo. Ok, agora aqui já na terceira parte, né, do nosso vídeo, eu vou ler essa sessão aqui, tá? As considerações finais para vocês terem como base. Obviamente, eu vou aqui estender. A gente tem aqui 9 páginas, tá? Obviamente, um TCC de graduação não vai ficar desse tamanho, vai ser menor, tá? Eu diria 2, tá? 2 a 3 páginas, no máximo talvez 4 páginas, tá? Você consiga abarcar todas esses tópicos que eu mencionei anteriormente, tá? 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, ok? Mas eu trouxe essa versão maior justamente para a gente conseguir contemplar cada item, cada seção e falar um pouco melhor sobre cada um. Eu vou fazer a leitura, conforme eu vou fazendo a leitura, a gente vai voltando aqui na nossa estrutura, tá? Eu vou até, na verdade, copiar aqui, vou colar aqui, e a gente vai lendo e vendo cada uma dessas sessões que a gente vai contemplando. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura. O presente estudo analisou conjuntamente as instituições de suporte e o desempenho de destinos. As lacunas, tá, do estudo pautam-se no fato de Brusco, Smith, Dyer e King, Hitch e Crouch defenderem que a atuação das instituições ajuda o desempenho local, contudo sem apontar a relação entre as variáveis, sem realizar medições, demonstrar empiricamente e não apontar de que maneira, em que medida, em qual intensidade isso acontece. Ademais, não foram encontrados estudos que demonstrem como e o quanto os serviços prestados pelas instituições de suporte interferem no desempenho do destino turístico. Então, o que eu fiz aqui? Eu resgatei, tá, o que motivou a minha pesquisa.
Vamos ver agora a questão do objetivo. Na sequência, eu lembro aqui o objetivo de pesquisa. Tá? O objetivo de pesquisa foi verificar a relação entre a presença, a atuação e os serviços fornecidos pelas instituições de suporte versus o desempenho de destinos turísticos. Lembrando que isso aqui está igualzinho na introdução do trabalho. Tá? Com vistas a atingir esse objetivo, conduziu-se um estudo de casos múltiplos com abordagem qualitativa e quantitativa e com recorte transversal para os dados primários. Foram analisados 6 destinos turísticos indutores, sendo 3 considerados de alto e 3 considerados de baixo desempenho. Observem o seguinte, como eu falei, as citações aqui não são fundamentais, mas eu posso utilizar. Tá? Quando é algo que eu quero resgatar, para não fazer com que o meu leitor precise voltar lá nas sessões anteriores. Então, eu coloco dessa forma, eu posso colocar. Seguindo, foram pesquisadas 179 instituições de suporte, que seria a minha população, das quais 108 foram entrevistadas, a minha amostra. Os dados foram coletados entre o período de janeiro e maio de 2019, sendo que 36 dias desse período foram de trabalho de campo. Os dados foram analisados de diferentes maneiras, a depender de suas características, como análise de redes sociais, análise de correlações, análise de clusters, estatística descritiva com técnicas de representação gráfica dos resultados, análise de dados qualitativos, segundo esses autores, e a QCA. Né? Após isso, foi possível fazer o debate acerca dos dados analisados e, naturalmente, a triangulação com o referencial apresentado. Então, o que eu faço aqui? Eu relembro o meu objetivo, né? E o que eu fiz, metodologicamente para chegar nesse objetivo. Então, vamos marcar aqui o objetivo do trabalho. Okay? Segunda parte, mencionar os principais resultados. Então, a partir das análises mencionadas, foi possível testar as 5 proposições da presente pesquisa. Com vistas a avaliar a semelhança na composição dos destinos, foi realizada uma análise de clusters, tendo como inputs os tipos de instituições de suporte nos destinos. Dessa análise, obteve-se a matriz de dissimilaridade, que indica tal coisa, o dendrograma também, e a representação gráfica de todas as composições possíveis de agrupamento. As análises demonstram que os conjuntos de dados são distintos, ao passo que apenas Bento Gonçalves e Caldas Novas foram agrupados em um mesmo cluster. Né? Assim, pode-se afirmar que a diferença entre o tipo de instituição de suporte nos destinos é relevante e ainda que não há um padrão que diferencie os destinos de alto desempenho daqueles de baixo desempenho. Logo, a proposição 1, essa proposição está lá na introdução do trabalho, 2 pontos. A diferença entre o tipo de instituição de suporte nos destinos não é significativa, não foi confirmada. Então, essa proposição não foi confirmada. Digamos assim, ela lá na introdução, mediante a leitura que eu tinha feito, né, eu propus isso. Tá? Então, essa foi minha proposição, que está escrita aqui. Contudo, após fazer minha análise toda, eu digo o seguinte, olha, apesar de eu ter colocado lá dessa maneira na introdução, não se confirmou. Tá? Não se confirmou. Assim, é correto dizer que a diferença entre o tipo de instituição de suporte nos destinos é significativa. Ok? Então, vamos ressaltar aqui, vamos destacar aqui, ó, menção aos principais resultados obtidos. Tá? Então, você vai mencionar o que você fez, o que você obteve. E aqui dentro, tá? Dentro desse momento aqui, você vai falando das suas proposições, você vai falando também mais à frente, a gente vai ver da nossa pergunta, do nosso objetivo, etc. Então, olha só, mencionar os principais resultados obtidos, né? Menção aos principais resultados obtidos. Eu estou fazendo aqui. Nessa sessão, nesse momento aqui. Então, eu estou dizendo o que eu fiz, e eu estou dizendo o que eu encontrei, e eu estou dizendo que a minha proposição se confirmou ou não. Ok? E aí eu venho fazendo isso para todas as minhas proposições. Aqui está a proposição 2, tá? A lógica é a mesma. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, se você quiser pausar,
para ler. Você pode pausar a tela aí, né, para dar uma olhada. Ó. Então, mesma coisa, proposição 2. Aqui eu vou indo, tá? Mesma coisa, eu vou dizendo o que eu fiz, identificou-se uma variação um tanto no número de instituições, eu fiz isso daqui, fiz uma análise assim, e no final chegar a essa proposição, e aí eu digo que essa proposição se mostrou verdadeira, ela se confirmou. Então, vocês vão fazer o mesmo, proposição 4, e aqui é a proposição 5. Então, vamos ler só mais essa daqui e a gente segue, tá? Então, seguindo ainda, né, mencionando os meus principais resultados, e aqui eu utilizo esse momento para dizer se minhas proposições foram confirmadas ou não. Então, vamos seguir aqui. A análise da QCA foi gerada com a opinião de 108 instituições. Mediante ela, tá, mediante essa análise, foi possível identificar a presença ou ausência de 19 condições que estão relacionadas com a atuação das instituições de suporte. A partir da demonstração dos resultados e ainda da apresentação das equações lógicas, foi possível identificar 4 condições presentes como necessárias e suficientes para explicar o alto desempenho dos destinos, e ainda 5 condições ausentes como necessárias, mas não suficientes para explicar o baixo desempenho. Ademais, a análise de todas as 19 condições permitiu identificar que quanto maior é a atuação das instituições de suporte nos destinos, maior é o seu desempenho. Tá? Os destinos de alto desempenho apresentaram em média 12 condições como presentes, enquanto os destinos de baixo desempenho apresentaram em média 3. Ao analisar a magnitude de relação entre essas variáveis aqui, essa e essa, obteve-se o valor de 0,89. Tá? Logo, a proposição 5, que está lá na introdução, né, que é a relação entre a atuação das instituições de suporte e o desempenho do destino se mostrou como sendo verdadeira. Tá? Então, pela última vez, para a gente seguir aqui, o que eu faço nesse momento? Momento 2, eu menciono os principais resultados obtidos e eu venho falando aqui e todas essas análises que eu fiz, né, aqui nesse exemplo, todas as análises que eu fiz me permitiram achar esses resultados e as minhas proposições vão se confirmando ou não. Ok? Isso daqui, eu coloquei um quadro, pode ou não ser feito, tá? Esse quadro. O quadro 60, né, que seria desse trabalho, apresenta as proposições e os resultados de suas análises. E aqui é um resumo, tá? Aqui é a proposição 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui o resultado, tá? Depois de toda a análise que eu fiz, eu posso dizer que essa primeira é falsa, a segunda também, e as 3 últimas verdadeiras. Você pode ou não colocar esse quadro aqui nas suas considerações finais, tá? Particularmente, vou deixar sem particularmente, mas você pode colocar, tá? Porque eu acho um pouco repetitivo. Então, seguindo dessa forma, ao avaliar as proposições de pesquisa, o estudo atingiu o seu objetivo geral de verificar a relação entre essas variáveis aqui, tá? Vamos seguindo. E agora a gente vai destacar as contribuições teóricas. Então, a gente já está na terceira sessão. De novo, um asterisco aqui pode ser também outras contribuições, mas contribuições teóricas é a nossa meta. Então, seguindo, eu coloco, né, que a partir da leitura da presente pesquisa, pode-se identificar algumas contribuições teóricas. Né? Pode-se ou pode-se, também poderia ser, identificar algumas contribuições teóricas. Aqui eu coloquei em negrito, tá? Mas não se faz necessário. Relembra-se que uma das lacunas de pesquisa é essa daqui. Então, eu vou lá e relembro qual foi uma das lacunas e qual é a contribuição que o meu trabalho dá para essa lacuna. Tá? Então, relembrei aqui e coloco. Nesse sentido, a presente pesquisa demonstrou que as instituições atuam fornecendo serviços aos destinos, principalmente para os seus membros internos, promovendo relacionamentos, auxiliando na gestão dos destinos, representando os interesses da população e ajudando a diminuir o poder de atuação e decisão do poder público. Foi possível observar
como essa atuação acontece mediante a análise acerca dos serviços, relacionamentos e a QCA. Ok? Foi possível identificar a combinação ótima da atuação das instituições do destino e ainda o perfil dos destinos de alto desempenho versus os de baixo desempenho, quanto à presença, prestação de serviços e estrutura de relacionamentos. Desse modo, foi possível vincular a existência de instituições e a atuação, melhor, e sua atuação ao desempenho. Tá? Então, de novo, isso daqui, no meu modo de ver, é a contribuição teórica do meu trabalho. Né? Eu disse que tinha essa lacuna, que não sabia de que maneira, em qual intensidade, o que as instituições faziam. E aqui eu digo, tá, depois do meu trabalho, eu posso dizer o que elas fazem. Tá? Elas promovem relacionamentos, auxiliam na gestão, representam o interesse da população, etc, etc. Tá? Aqui outra coisa que é interessante que vocês façam depois de apresentar a contribuição teórica do seu trabalho, você segue aqui e você pode, né, relembrar a sua pergunta, tá? Porque lembre-se, a sua pesquisa ela é toda movida por uma lacuna, inicialmente, que você tem que preencher, e essa lacuna ou essa ausência ela é representada por uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta que, de certo modo, ela vai mover todo o meu trabalho e, no final, a gente tem que responder essa pergunta. Tá? E aí, obviamente, essa aí vai ser a minha contribuição. Então, já disse aqui qual foi a contribuição, mas, de maneira mais didática ainda, eu venho e coloco, né? Entre aspas, né? Lembrando que essa aqui era a pergunta da pesquisa, tá? Qual é a relação entre a presença, a atuação, os serviços fornecidos pelas instituições versus o desempenho? Então, essa era a minha pergunta, tá? Pode ser respondida da seguinte maneira. Então, eu fiz uma pergunta na introdução e aqui eu vou dar a resposta, tá? Então, pode ser respondida da seguinte maneira. Aqui está a minha resposta. As instituições interferem no desempenho do destino mediante prestação de serviço, promoção de relacionamentos, gerenciamento do destino, defesa dos interesses da população e diminuição do poder de decisão do poder público. Ok? Ademais, constatou-se que em destinos de alto desempenho, as instituições são em maior quantidade, fornecem mais serviços, possuem e promovem mais relacionamentos e são mais atuantes, etc, etc. Então, eu venho destacando aqui mais algumas contribuições. Por fim, né, nessa parte aqui, né, destaca-se que as teorias utilizadas são adequadas para estudar os destinos turísticos. Isso foi evidenciado pelo fato de que, nos 7 destinos, majoritariamente, as instituições afirmaram compreender que os destinos competem com outras destinações e que as instituições deveriam trabalhar colaborativamente entre si para entregar um produto turístico. Tá? Ou seja, ainda que muitas vezes as instituições não estejam trabalhando colaborativamente, em todos os destinos constatou-se que eles, né, os entrevistados, compreendem que deveriam trabalhar dessa forma, ou seja, colaborativamente. Então, tudo isso daqui, tá, no meu modo de ver, são as minhas contribuições teóricas. São as minhas contribuições teóricas, tá? Então, destacar as contribuições teóricas. Ok? Como eu disse já algumas vezes, tá? Além de contribuições teóricas, a gente pode ter contribuições gerenciais, né? Entre outras, tá? Metodológicas, entre outras, né? E nesse trabalho aqui foram encontradas, além das contribuições teóricas, também foram encontradas contribuições gerenciais e contribuições metodológicas. Então, eu vou passar aqui, não vou fazer a leitura, mas se você quiser entender melhor nesse exemplo que deveriam ser nessas contribuições, você pode pausar e assistir. Mas, ou seja, eu fiz o trabalho e eu vejo que eu aprendi certas coisas onde, de maneira resumida, né? Onde os destinos de alto desempenho, ele é, entre aspas, gerenciado dessa maneira. Então, eu digo para os destinos que são de baixo desempenho, olha, você quer melhorar seu desempenho? Quero. Então, faça isso daqui. Tá? Então, é uma contribuição científica, teórica? Não, é uma contribuição gerencial. Tá? Os destinos que fizerem isso daqui, tá? Fizerem isso daqui, que eu sugiro, segundo a ciência, tá? Eles tendem a aumentar o seu desempenho. Então, é uma contribuição gerencial.
ok? Então, vou passar aqui. Se você quiser fazer a leitura, você pode pausar o vídeo, tá? Ok. Aqui também é contribuições metodológicas. Então, qual é a lógica aqui? A lógica é você vai aplicar um programa, aplicar uma técnica, utilizar um software, e aí, ao longo desse trabalho, você tem algumas etapas, você tem que tratar os dados, você pode ou não retirar, por exemplo, os outliners, você pode ou não fazer um tratamento específico, etc, etc. Tá? E aí, você vai tendo algumas dificuldades, ou, entre aspas, algumas descobertas, e você fala o seguinte, olha, para as próximas pessoas que forem aplicar, tá, a metodológica, algum método que eu utilizei, eu vou te dar, entre aspas, essas dicas, tá? Ou essas são as contribuições metodológicas. De certo modo, eu acredito que se você fizer a aplicação desse método da seguinte maneira, ou com as seguintes adaptações, será melhor. Tá? Então, é uma contribuição, é algo que eu descobri ao aplicar esse método que eu preciso e quero destacar. Tá? Então, novamente, você pode fazer a leitura aqui. Ok? Então, vou destacar aqui em outra cor. E a gente segue aqui para as limitações. Tá? Novamente, não precisa estar em negrito, só coloquei para facilitar aqui, mas vamos seguindo. Quanto às limitações, tá? Sentiu-se dificuldade quanto à quantidade e à qualidade de dados oficiais referentes aos destinos. O pesquisador buscou informações nos sites das prefeituras, das secretarias de turismo e outros órgãos afins dos destinos turísticos. Contudo, observou-se, em muitos casos, a ausência de informações oficiais referentes à atividade turística, às instituições envolvidas nessa indústria, no perfil dos visitantes dos destinos, no tempo médio de duração do turista no destino, entre outras coisas. Tá? Quanto à ausência de dados oficiais, destaca-se alguns pontos. Primeiro, caso existisse um índice de competitividade de todos os destinos nacionais, atualizado anualmente, e, ademais, dados relacionados às organizações que compõem o destino, seria mais fácil conduzir estudos, né? Tanto essa pesquisa como as próximas. Essa ausência de dados pode ser vista como uma limitação, ok? Então eu venho falando aqui, discorrendo sobre esse tema. O fato de a pesquisa ter coletado dados com apenas um respondente por instituição também pode ser vista como uma limitação. Tá? O ideal seria que eu falasse com duas ou três pessoas de uma mesma instituição. Mas, de novo, limitação de dinheiro, limitação de tempo, tá? Faz com que eu fale somente com uma pessoa, então, no meu modo de ver, isso é uma limitação. Tá? A minha pesquisa seria mais, digamos assim, teria mais rigor se eu falasse com mais pessoas, mas limitações. Ok? Seguindo, destaca-se o fato de a pesquisa ter coletado dados exclusivamente com instituições de suporte. Apesar de essa técnica estar correta, porque eu queria, poderia ter fornecido dados valiosos se eu tivesse falado com outros, digamos assim, players, tá? Outros membros do destino, não só as instituições, ok? Entre outras coisas, tá? Outra limitação é inerente à representação gráfica da rede de relacionamentos mediante análise de redes sociais. Por exemplo, uma aresta entre dois vértices representa que eles se relacionam diretamente, contudo, essa representação não demonstra como ocorre a influência, se possuem comportamentos semelhantes, se são próximos, etc, etc. Então, isso aqui é uma limitação também à metodologia aplicada. Tá? Então, eu apliquei essa técnica, ok, ela me ajudou a responder minha pergunta, mas tem uma limitação aqui, tá? Que eu destaco também. Então, tudo isso aqui seria minhas limitações. Tá? Vamos seguindo aqui. Vamos destacar aqui de roxo. Tá? Então, a gente tem aqui as nossas limitações. Né? Por fim, sugestão para trabalhos futuros. Vou colocar aqui de cinza. É a última parte que nos resta. Tá? Então, a gente vai ver aqui.
Após apresentar as limitações relacionadas à pesquisa, aponta-se algumas sugestões, tá? Novamente não está em negrito. A presente pesquisa foi desenvolvida tendo como plano de fundo duas abordagens teóricas, essas daqui. Apesar de essas abordagens serem adequadas para analisar as destinações, nada impede que outras abordagens sejam utilizadas, principalmente se o pesquisador fizer um recorte para analisar uma parte específica da atividade turística. Como sugestão, recomenda-se que futuras pesquisas analisem as instituições de suporte à atividade turística sob a ótica da teoria institucional e teoria da ação. Então, eu estou sugerindo que os próximos utilizem essas outras duas teorias. Tá? Então, eu explico que a possibilidade e a adequabilidade de utilizar essas duas teorias já foi, inclusive, falada por outros autores. Tá? Então, é uma lacuna que foi dito, uma sugestão que é feita por mim e eu falo, olha, eu acredito que seja adequado, até me embasando nesse outro trabalho. Tá? E aqui eu explico o que é. Ok? Venho argumentando e aqui coloco. Logo, pergunta-se para futuras pesquisas. Como as instituições se formam? Por que determinado destinos possuem mais instituições do que outros? Tá? Então, eu fiz meu trabalho, concluí várias coisas, mas isso aqui me inquietou. Então, como é que elas se formam? Qual é a que se forma primeiro? Por que tem destino que tem muita, tem outro que tem pouca? Então, isso aqui, poucas instituições, né? Isso aqui é um tema legal, é uma lacuna que eu vejo, tá? Tudo que eu li, eu não encontrei respostas para essas perguntas, então os próximos pesquisadores podem abordá-las, tá? Sigo aqui. Como apontado anteriormente, o pesquisador se deparou com algumas dificuldades para realizar o estudo, consideradas normais. Com vistas a minimizar eventuais dificuldades, dois tipos de pesquisas poderiam ser criadas. Tá? Primeiro, recomenda-se a elaboração de um trabalho bibliométrico. Aí eu explico aqui por que deve ser feito esse trabalho. Né? Porque apesar de existirem outras, tá? Eles apresentam um foco mais amplo. Então, eu sugiro, né, que esse bibliométrico pode fazer buscas com vistas a demonstrar tanto a produção elaborada sobre o tema, como quem são as principais referências utilizadas para a elaboração dos trabalhos, como feito por esses autores aqui, ao analisarem estudos sobre redes interorganizacionais. Então, eu busquei bibliométricos antes de fazer esse trabalho, e eu não encontrei. Se alguém tivesse publicado um bibliométrico dizendo quem são as principais referências nessa área, eu teria tido, como pesquisador, teria tido menos trabalho. A minha pesquisa seria mais rápida. E ninguém fez isso ainda. Então, eu sugiro, alguém, né, futura pesquisa, faça um bibliométrico para ajudar na nossa área. Tá? E aqui venho argumentando. Sugiro que o bibliométrico pode fazer várias coisas, entre elas criar uma agenda de pesquisa. Tá? Agora aqui já na parte final, você vê que tem muitas sugestões. Eu sugiro que pesquisas devam conduzir análises entre indústrias, tá? Não ficar somente em uma indústria, mas comparar. O que mais? Então, por exemplo, em vez de se analisar vários destinos para buscar compreender a importância das instituições, eu sugiro, né, os autores sugerem, os autores ali defendem que se deve analisar diferentes indústrias, tá? Para compreender a importância das instituições. Então, nesse trabalho foi feito o seguinte, foi analisada a importância das instituições em diferentes destinos, mas, de certo modo, todos eles são de uma mesma indústria chamada turismo, mas seria interessante ver a importância das instituições em indústrias diferentes, tá? Então, numa APL do setor moveleiro, ok? Aí, de novo, numa região turística, a importância das instituições numa outra indústria. Então, essa é a ideia. Outra oportunidade de pesquisa refere-se à possibilidade de se investigar o papel das instituições de suporte a partir de das diferentes fases do ciclo de vida dos destinos. Tá? Então, de certo modo, o destino, cada um tem assim, uma fase, né, um ciclo, tem uns que estão mais maduros, outros menos maduros. E como se dá o papel das instituições em cada um desses momentos. Tá? Então, o papel das instituições muda conforme o estágio do ciclo de vida do destino. A relação entre o número de instituições de suporte e o ciclo de vida, a relação entre o número de serviços prestados,
aí o ciclo de vida do destino, a estrutura de relacionamentos se altera conforme o ciclo de vida do destino. Então, são várias perguntas que existem para futuras pesquisas, tá bom? Então, aqui eu vou passar novamente, se quiser fazer mais uma leitura, para a gente finalizar, tá? Mas seria basicamente isso, tá? E por fim, no último parágrafo, não é obrigatório, nem é muito comum, mas nesse trabalho aqui tem, eu coloco, né, adicionalmente, além das lacunas existentes, futuras pesquisas podem justificar. Então, além de dizer as lacunas, tá, que existem, eu justifico, eu dou algumas possibilidades para ele justificar o trabalho. Então, é importante esse trabalho que vai ser feito, porque vai preencher essas lacunas aqui, ok, que eu venho mencionando. Além disso, além de preencher a lacuna, essa pesquisa, essa futura pesquisa é importante por conta de alguns motivos, tá, que eu destaco aqui. Se quiser também ler, fiquem à vontade, ok? Mas não é muito comum isso daqui, tá? Não é muito comum. O comum é acabar bem aqui, tá? Com a sugestão para futuras pesquisas. Ok? Então, isso daqui seria, tá, um exemplo das considerações finais. A gente tem aqui resgatar o tema, o objetivo, mencionar os resultados, destacar as contribuições, as limitações e a sugestão para trabalhos futuros, ok? Então era mais ou menos isso que eu queria passar. É uma estrutura que pode ser seguida e que eu sugiro que seja seguida. E assim, né? Enfim, espero que tenha colaborado, que possa colaborar aí com o trabalho de vocês, ok? Muito obrigado. Eu vou encerrando nosso vídeo por aqui.